Eu gostaria de encorajar você a continuar com a sua Bíblia ao alcance das suas mãos, porque nós leremos relativamente bastante textos hoje, e aí eu pediria que você estivesse atento para não acompanhar apenas no telão, mas também, se você dispõe de uma caneta, de uma agenda, ou de um sermonário, ou de um caderno, que você anotasse aquilo que você julgar importante. Então, nós continuamos neste mês ministrando sobre a série Chamados para Estar com Ele. Então, depois da primeira série, os 2 primeiros meses falando sobre as promessas de Deus são geracionais, nós estamos agora no mês de março, no terceiro domingo, falando sobre essa série Chamados para Estar com Ele. Essa será a nossa ênfase, o nosso enfoque, será a nossa temática ao longo do ano, ainda que dialogando com outros temas, mas a nossa prioridade, em detrimento do fazer e do ter, será ser. E para ser o que Deus tem como propósito para mim e para você, a gente precisa estar com Ele. Só estando com Ele, a gente se torna aquilo para o qual Deus estabeleceu para este tempo, nesta geração e nessa estação. Então eu quero ser bem objetivo, eu quero introduzir então a mensagem desta manhã dizendo: nesta mensagem aprenderemos que aquilo que ouvimos influenciará diretamente no que nós nos tornamos. Então todos nós, em alguma medida, somos resultados daquilo que ouvimos até aqui. Desde a sua mais tenra infância até o momento, você vai processando, digerindo e vai se tornando sangue e carne em você aquilo que você ouviu ao longo da sua trajetória. E certamente você não seria quem você é hoje se você não tivesse ouvido o que você ouviu ao longo da sua existência. Então partimos do princípio de que aquilo que a gente ouve vai definindo de alguma maneira o nosso destino, vai definindo de alguma maneira a nossa história, vai definindo de alguma maneira os nossos valores, vai definindo de alguma maneira as nossas prioridades. Aquilo que a gente ouve vai definindo em grande medida o nosso caráter, vai definindo certamente até mesmo as nossas escolhas, nossas decisões na vida pessoal, ministerial, familiar. De alguma maneira aquilo que a gente ouve vai nos influenciar naquilo que nós escolhemos como projeto de vida. Então, a primeira consideração que eu quero fazer nesta manhã, se você quiser anote, diz assim: eles ouviram o testemunho de Deus a respeito de Jesus, privilégio reservado tão somente para os que estão alinhados com a sua manifesta presença. Eles ouviram o testemunho de Deus a respeito de Jesus, o Filho, privilégio reservado tão somente para os que estão alinhados com a sua manifesta presença. Deus, o Pai, continua a falar sobre o Filho através das páginas das Escrituras. E eu e você, assim como os discípulos, também temos o privilégio de ouvir o testemunho de Deus a respeito do Filho, Jesus. É só você acessar as Escrituras, é só você ler, é só você meditar, buscar em Deus discernimento e aplicar na sua vida o que Deus fala sobre o seu Filho, que se estende a mim e a você também, que nos tornamos filhos através da adoção em Cristo Jesus, da eleição em Cristo Jesus. Então, para falar sobre isso e confirmar essa primeira consideração, queria convidar você a abrir as Escrituras em Lucas capítulo 9, versículo 28 ao 36. Lucas capítulo 9, versículo 28 ao 36. O que Deus falará a respeito do seu Filho? Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava,
a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o meu eleito, o meu escolhido, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e, naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que depois de Jesus ter proferido um sermão dizendo, olha, muitos aqui entre vocês, está no versículo 27, isso que eu estou falando para você, e no texto que antecede, ele disse, muitos de vocês que estão hoje aqui comigo, não passarão sem antes ver a minha glória. E Jesus, então, depois de uma semana, ele toma esses 3 discípulos, que eram os discípulos mais chegados, de mais intimidade, de mais proximidade, e os leva para o monte que foi chamado também o Monte da Transfiguração. E qual foi o propósito de Jesus para ir àquele monte? Orar, estar com Deus, estar com o Pai. Todas as vezes que você reserva um tempo da sua existência, que você abre mão do Facebook, do WhatsApp, que você abre mão de estar falando com alguém, de estar fazendo alguma coisa, e entra no seu lugar secreto para estar diante do Senhor em oração, em meditação, em leitura das Escrituras, em revisão de vida, em confissão de pecados, em sincero arrependimento, você está não só qualificando esse tempo para o Senhor e com o Senhor, mas você está com Ele, e estando com Ele, você vai se tornando aquilo para o qual Deus programou e estabeleceu para essa estação na sua vida. Louvado seja Deus. Então Jesus foi ao monte com que propósito? Orar, estar com o Pai. E foi tão intensa aquela oração, que enquanto os discípulos lutavam para resistir o enfado, o cansaço, o sono, a Bíblia diz que Jesus orou com tanta intensidade diante do Pai, que ele foi tomado por uma transfiguração. Seu rosto foi tomado por um brilho mais incandescente do que o sol ao meio-dia. As suas vestes resplandeceram. E a visão que os discípulos tiveram, apesar de sonolentos, eles viram Jesus transfigurado naquela glória até então não vista ainda por eles. E eles viram 2 personagens marcantes do Antigo Testamento, que representam a lei e os profetas. Moisés representa a lei, aquilo que é básico, aquilo que está na base do edifício da sua relação, da sua vida com Deus. Os mandamentos, os estatutos, as leis cerimoniais, as orientações cívicas básicas para a boa convivência entre os diferentes. Então Moisés, segundo a visão daqueles 3 discípulos, está ali ao lado de Jesus, mas também Elias, que vaticinou, que profetizou, inclusive, a vinda do Messias, do ungido de Deus. E o teor da conversa entre os 3 era Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, todo o Antigo Testamento. Eles estavam dizendo que a partida do Senhor estava próxima, que ele seria entregue nas mãos de pecadores. Muito bem, a Bíblia diz então que eles, deslumbrados com aquela visão extraordinária,
porque eles estavam no lugar certo, na hora certa, pela motivação correta. Quando você está no lugar certo, pela motivação correta, na hora certa, dentro da agenda divina, você poderá ver grandes milagres na sua vida. Diga para o seu irmão com muito amor e carinho: quando você estiver no lugar certo, na hora certa, pela motivação certa, você poderá ver grandes milagres da parte de Deus. Alguém aí entendeu o que eu disse? Eles estavam alinhados nesse processo. A Bíblia diz então que eles, tomados daquela visão extraordinária, até então jamais presenciada, testemunhada por eles. Então, aqueles dois personagens que estão ladeados a Jesus, Pedro exclama: mestre, bom é estarmos aqui. Pedro, de repente, aquele sono desaparece, o enfado, ele não sabe para onde foi, e ele diz: Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos uma tenda para ti, aonde a gente esteja com o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Quando você fala tenda, o que você se lembra do Antigo Testamento? O tabernáculo móvel era uma tenda. Quando eles chegaram em Canaã, essa tenda foi armada na região de Siló, aonde ficava a arca, que simbolizava a manifesta presença de Deus entre o seu povo escolhido. Quando fala de tenda, você se lembra da experiência de Moisés? Quando ele entrava na tenda, a glória do Senhor em forma de uma grande fumaça ficava sobre a tenda. Quem está aqui se lembrando disso? Quando Moisés saía, Josué, o discípulo mais fiel, ficava ali, junto da tenda. O povo ia buscar o Senhor e ouvia os seus oráculos através de Moisés, junto à tenda. Ali estava simbolizando a presença de Deus naquele lugar. Por isso que Pedro entende isso, diz: Senhor, façamos tendas aqui. Cultivemos essa manifestação, cultivemos essa glória, que ela não desvaneça. Façamos tendas para que haja sempre essa manifestação sobre nós. Queridos, olha para o seu irmão e diga assim: a glória de Deus, a manifestação do sobrenatural, jamais poderá ser objeto de manipulação alguma por parte de quem quer que seja. É você que é dominado pela glória, e não você dominar a glória de Deus. Ela manifesta onde, quando Deus assim o quiser. Quem está me entendendo? Mas quantos aqui desejam que essa glória seja manifesta sobre você, sobre este lugar, sobre a sua família? É tempo de estar com, diga assim, com Ele. A Bíblia diz que enquanto Pedro falava, aquela nuvem, a semelhança daquela lá do Antigo Testamento, que esteve sobre o Sinai, no concerto do povo com Deus, que esteve sobre a tenda ao longo dos 40 anos no deserto, que esteve sobre aquelas manifestações extraordinárias que Deus manifestou-se a Abraão, ao próprio Jacó, Isaac. A Bíblia diz que enquanto Pedro falava, aquela nuvem os tomou e eles foram envolvidos pela nuvem que manifestava, que simbolizava a própria presença de Deus naquele lugar. A glória de Deus vai se manifestar, queridos, aonde houver corações dispostos a buscá-lo até que nada mais importa. Eu imagino que Pedro, Tiago e João, apesar de cansados, não estou nem falando em Jesus, não estavam preocupados. Será que vai terminar logo?
Será que não está passando da hora? Será que Jesus não está olhando no relógio? Já estou cansado. Está longo esse culto. Vamos parar com isso. Tudo demais é muito, dizia meu pai. Eles estavam absolvidos pela presença de Deus. Diga para o seu irmão com muito amor e carinho: quem está diante da presença de Deus não tem pressa. Irmãos, ontem eu ministrei lá em Conceição, em Paulista. Deus é tão bom, Deus é tão bom, a gente não merece nada. Mas no final, quando nós começamos a orar e a ministrar, houve uma presença de Deus tão forte. As pessoas não conseguiam sair do lugar. É tão gostoso, não é? Deus está fazendo isso aqui também. Como é gostoso, a gente não tem pressa, a gente quer que aquele tempo se perpetue. A gente perde a noção de tempo. Porque a glória de Deus é isso. Ela traz um gozo inaudito. Então foi o que ocorreu aqui. A glória silenciou a voz da manipulação. Vamos fazer tenda, vamos conservar. Não, Deus faz como quer, a hora que quiser. E eles temeram. Mas quando eles temeram, eles ouviram uma voz do céu, claramente. Que voz foi essa? A voz do Pai, que se manifestava em forma daquela reluzente glória na vida do Filho, através daquela nuvem. Olha a voz que eles ouviram. Este é o meu Filho, o Filho amado, o meu eleito, o meu escolhido, o Filho em quem eu tenho prazer, a Ele ouvir. Olha para o seu irmão e diga assim: ouve ao Senhor em todo o tempo. O que o profeta diz? Ouve ao Senhor e vivereis, e aos seus profetas e prosperareis. Diga para o seu irmão: o Senhor diz, ouve ao Senhor e vivereis, e aos seus profetas e prosperareis. Tem muita gente hoje doente, passando pelo vale da sombra da morte, usufruindo, entre aspas, consequências das suas decisões translocadas, porque não ouviram Jesus. Há muita gente hoje que poderia estar muito próspera, mas não ouviu o seu pastor. Pergunte ao seu irmão: você está entendendo? Faz sentido para você? Se não faz, algum dia talvez fará, então lembre-se disso. Então, há um ambiente de glória, há um ambiente sobrenatural, há um ambiente extraordinário. E não obstante tudo isso, eles ainda ouvem uma voz do céu que eles compreendem. Ipsiliter, cada palavra, cada letra, que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, diz uma outra expressão, talvez seja a sua versão assim. A ele ouvir. Nesse momento, a Bíblia diz que Moisés e Elias desapareceram e só ficou Jesus. Olha para o seu irmão: a sua prioridade é ouvir Jesus. Muita gente vai passar na sua vida, vão dar conselhos ótimos. Muitas pessoas serão usadas por Deus para te abençoar, mas todos passam. No final, só ficará Jesus. Então decida desde já ouvir Jesus, porque o próprio Pai disse a ele ouvir. A segunda coisa, a segunda consideração,
eles ouviram o que Jesus disse a respeito de si mesmo como cumprimento profético. Anote aí, pelo menos 5 coisas que Jesus disse a respeito de si mesmo. Ele disse tantas outras, mas aqui eu só registrei 5. Primeiro, Jesus disse a respeito de si mesmo que ele e o Pai, disse Jesus, somos o mesmo Deus. Anote aí João 10, versículo 30 ao 33. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E os discípulos ouviram isso. Alguns historiadores hoje, algumas pesquisas arqueológicas, antropológicas, indicam que possivelmente Jesus era um homem baixo, talvez da minha cor ou um pouco mais escuro, um homem de semblante comum, mas os discípulos viram a sua glória. Ouviram quando o Pai mesmo disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Não olhe para a embalagem, não olhe para o tamanho dele, não olhe para a fisionomia dele, olhe para o conteúdo do espírito dele, olhe para o conteúdo do caráter dele. Olhe para a nobreza das ações, dos gestos dele. A ele ouvir, ele tem o que vos dizer. E Jesus mesmo disse para os discípulos: nada do que eu vos falo sem antes ter ouvido de quem? De meu Pai. Nada que eu vos faço sem antes ter visto meu Pai fazer. Louvado seja Deus. Por isso que ele diz aqui a respeito de si mesmo: eu e o Pai somos um, louvado seja Deus. Você pode glorificar o Senhor, queridos? A segunda coisa que Jesus disse a respeito de si mesmo, que quem o vê está vendo ao Pai. Veja em João 14, versículo 8 e 9. João 14, versículo 8 e 9. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, Filipe, vê também o Pai. Por que é que você diz? Por que é que você diz: mostra-nos o Pai? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai, filho. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Sabe que contexto Jesus diz isso? Jesus está preparando os discípulos para a sua paixão. Está preparando-os para lidarem com a sua morte substituta da cruz. E aí Filipe diz: Senhor, nós já entendemos tudo. Só mais uma coisinha, Senhor. Só mais uma coisinha. Senhor, tu está falando que o Senhor e o Pai é um, e que o Senhor está a serviço da vontade soberana do Pai. Senhor, mostra-nos então o Pai. Queremos conhecê-lo. Jesus disse: mas Filipe, nessas alturas, eu estou pensando que você já compreendeu até essa que é a maior revelação, você ainda não entendeu nada. Filipe, eu e o Pai somos um. Quem vê o filho está olhando para a carinha do papai. Gente, é muita revelação, não é não? Então Jesus mesmo disse: quem vê o filho, olha para o Pai. Terceira, que ele é o Messias, isto é, o ungido, o Cristo. Vejamos, anote aí, Marcos 14, versículo 61 e 62. Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar:
você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Louvado seja o Senhor. Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Diga para o seu irmão assim: com a graça de Deus, eu estarei vivo até esse dia e presenciarei o maior acontecimento depois da ressurreição e da ascensão. Eu verei Jesus vindo. Eu verei Jesus vindo, ladeado de anjos poderosos, ao som da trombeta. Eu verei os céus se rasgarem e Ele vindo nas nuvens dos céus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu sou o enviado, eu sou o ungido, eu sou o Messias esperado. Anote aí João 4, 25 e 26, vejamos o que ele vai dizer a respeito de si mesmo. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. A mulher samaritana junto ao poço de Jacó: Senhor, nós sabemos, o Messias virá, e quando ele vier, Senhor, todas as perguntas, todas as dúvidas, todas as inquietações do espírito humano serão solucionadas, serão saneadas, serão resolvidas. Ele nos explicará direitinho e aprenderemos tudo e não teremos mais nenhuma dúvida, Senhor. Porque aquele que falava com ela, para ela era um ilustre viajante apenas. Mas ele diz assim: olha, sou eu mesmo que falo com você. Meu Deus. Jesus então logo em seguida vai dizer para ela assim: olha, vai, chama teu marido e vem cá, para a gente falar mais. Ela diz: Senhor, não tenho marido. Aí ele replica dizendo: é verdade, você não tem marido, 5 você já tiveste, e o que você está com ele agora ainda não é seu marido. Você está destruindo uma família. Mas Jesus falou com tanto amor, com tanta paixão, com tanta misericórdia, que ela disse: Senhor, eu vejo que tu és um profeta mesmo. E ela saiu dali e foi à cidade e contou a todos o que tinha ouvido de Jesus. E aquela multidão vem ao encontro dele, fora da cidade, e quando eles veem e ouvem Jesus, eles dizem então para a mulher: já não é pelo que nos disseste, mas os nossos próprios olhos o têm visto, louvado seja Deus. É forte, não é? Meu Deus. Diga assim para o seu irmão: é necessário, indispensavelmente, que você tenha um histórico de experiência com Deus. Você e Deus, você e Deus, você e Deus. A sua história com Deus jamais será substituída pelo testemunho de quem quer que seja. Você e Deus. A gente reproduz muita história, a biografia dos outros. É bom, a gente aprende. Se você ler sobre os avivalistas do século XVIII, XIX, é algo extraordinário. Se você ler sobre a história da morte dos discípulos, são histórias consideradas extra-bíblicas pela tradição, coisa fenomenal. Se você estudar a história dos grandes avivamentos, tantas pessoas de Deus, que como eu e você fizeram a diferença nas suas cidades, nas suas vilas, mas nada substituirá a sua história pessoal com o Senhor. Não é pelo que nos disseram, mas é porque nós mesmos o temos visto e ouvido. Se lembram de Jó, capítulo 42, versículo 2 a seguir?
Ele diz: Senhor, teus planos não podem ser frustrados. Ah, Senhor, como eu era tolo. Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. E eu achava que eu sabia muito. Mas agora os meus olhos te veem. Irmão, você consegue sentir a presença de Deus? Glória a Deus. Porque ela ouviu a Jesus, ela se tornou a primeira missionária daquela região de Samaria, Reino do Norte. A quarta declaração que Jesus faz sobre si mesmo e que os discípulos ouviram, que Ele é o único caminho. Anote aí João 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse Jesus, e eles ouviram: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão eu sou a porta. Quem por mim entrar, entrará e encontrará pastagens, segurança, fontes de águas cristalinas, alimentará a sua alma, o seu espírito, vivificará o seu corpo e andará em paz com os céus. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. A quinta declaração que Jesus fez de si mesmo e que os discípulos ouviram. Versículo 19 e 20 de Mateus 28. Portanto, disse Jesus: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Eles ouviram Jesus dizer assim: olha, as pessoas que farão parte da comunidade da fé, que entrarão na família que Deus está estabelecendo na terra, precisarão ser batizados no nome do Pai, mas também do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma das condições para que a pessoa seja reconhecida como discípulo ou discípula do Senhor. Mas, queridos, tudo isso os discípulos ouviram, mas a terceira consideração nesta manhã que eu quero compartilhar com você diz: eles ouviram que os demônios falaram a respeito de Jesus. Os demônios também testemunharam a respeito de Jesus. Vejamos, em apenas uma passagem, em Lucas 4, versículo 31 ao 37, vejamos o que os demônios disseram a respeito de Jesus. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, para atormentar-nos. Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Louvado seja o Senhor. Quem está entendendo? O Pai fala sobre o Filho. O Filho fala sobre si mesmo. Mas os demônios também falam sobre Jesus. Vieste nos atormentar, vieste condenar-nos antes do tempo. Nós bem sabemos, disse os demônios, que tu és o Santo de Deus. Jesus disse: cala-te e sai dele. Nunca mais aquele homem voltou a ser possesso. Louvado seja Deus. Quem está recebendo a palavra, queridos?
Vocês se lembram de Marcos capítulo 5? Daquela experiência dos porcos que se precipitam desfiladeiro abaixo? Naquela área, Jesus expulsou uma legião de demônios da vida daquele homem, cuja vida era uma vida de muita dor, de muito sofrimento, de muita desumanização. Vivia entre os sepulcros, nus, nu, melhor dizendo, faminto, esquálido, cabeludo, renegado, abandonado. Quem se aproximava dele, a Bíblia diz que era para colocar algemas, e os demônios, que eram uma legião, dilacerava sua carne porque quebrava os grilhões. Mas naquele dia ele teve um encontro com Jesus. E Jesus disse: qual é o nome de vocês? Legião. Pois vocês hoje vão ter que sair, vocês hoje vão ter que deixá-lo livre. Nos permita ir para aquela manada de porcos. E o Senhor diz: então pode ir. Os demônios precipitaram os porcos desfiladeiro abaixo. 2.000 porcos se perderam. O prejuízo foi catastrófico para os donos daquelas manadas. Mas uma vida foi salva. Uma vida vale mais que o mundo. Só para citar esses dois. Quarta declaração que os discípulos ouviram sobre Jesus. Eles ouviram o que as pessoas falaram a respeito de Jesus. Vejamos em Lucas 4:36. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. Quando Jesus começou a ministrar, as pessoas começaram a dizer: gente, esse cara fala diferente. Ele fala com autoridade. O que ele fala, a gente testemunha e vê em loco. Como pode? Quando ele fala, até os demônios lhe obedecem. E as pessoas começaram a falar, e a Bíblia diz que, o versículo seguinte vai dizer, que eu não citei aí, que a fama dele se estendeu para além daquela região da Galileia. Quem está me entendendo? As pessoas também testemunharam, e os discípulos ouviram isso das multidões. Mas vejamos em Lucas 23, 44 ao 49, o que está dito. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as mulheres reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus, diga-se os discípulos e as discípulas, e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Um centurião, um soldado romano graduado, que tinha ascendência e poder sobre 100 soldados, quando ele viu aqueles fenômenos em volta dos últimos momentos da vida daquele crucificado ao alto da cruz, ele disse: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Meu Deus. Louvado seja o Senhor. As mulheres que ali estavam, tomadas de curiosidade, saíram dali consternadas, constrangidas, batendo no peito e lamentando a morte daquele que agora elas estavam começando a reconhecer que não era só mais um condenado. Era o Filho de Deus. É interessante que os amigos de Jesus, os discípulos e as discípulas de Jesus, que estiveram com ele desde a Galileia, estavam de longe. Pergunte ao seu irmão: e aí, você está de longe? Só contemplando?
Qual é a sua posição hoje pela manhã? Continua de longe? Não quer chegar para perto? Ainda que seja para também estar na cruz? Passar pelos infortúnios que ele passou? Ou é melhor permanecer de longe? Tem muita gente que vem para a igreja, mas ainda está de longe. Eu acho que não é você, certamente. Mas cuidado para que você não seja só um assistente de culto, mas está distante. Diga para o seu irmão com muito amor e carinho: essa é a estação que ele nos chamou para estarmos colados, juntinhos. Amém, queridos? Diga-se, ele está nos chamando para estarmos com ele, quer seja para a vida, quer seja para a morte. Diga como Itai, que disse a Davi: Senhor, não te deixarei, quer seja para a vida ou para a morte, o teu servo estará contigo. Itai, o Eteu, não tinha nada por que acompanhar Davi, que naquele momento corria risco de vida com a sua família, porque Absalão se rebelara contra o próprio pai. Mas Itai, aquele valente, aquele que disse: Senhor, rei, não me peça essa coisa, eu não me apartarei de ti. Dê no que der, sangue na canela, seja para a vida ou para a morte. Conta com um cabra fiel, vou estar do seu lado. Leia sobre Itai. Olha que fidelidade. Eu quero declarar em nome de Jesus que há sobre você um espírito de uma santa disposição de sair da contemplação, da arquibancada e vir para a arena, quer seja da dor, do sofrimento, da retaliação, mas você vai estar com Jesus. É tempo de estar com Ele. Irmãos, vocês estão entendendo que Deus está nos chamando para estarmos com Ele? A quinta declaração que os discípulos ouviram. Eles ouviram o que os anjos falaram a respeito de Jesus. Vejamos o que diz Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao 10. Lucas 24, versículo 1 ao 10. Acompanhe na sua Bíblia, ou se você não a tem no telão. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Amém, queridos? Diga para o seu irmão: não busque entre os mortos aquele que ressuscitou, que está vivo para sempre, assentado à direita de Deus Pai, e com poder como sumo sacerdote intercede por você e por mim. Louvado seja o Senhor. Ele não está aqui, mas ressuscitou, disseram os anjos. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse:
Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Louvado seja o Senhor. Os anjos também falaram sobre Jesus. Essas Marias, essas Joanas e outras cujos nomes não são mencionados, que foram naquela manhã, naquela madrugada de domingo, chamado hoje o dia do Senhor, o domingo da ressurreição, elas foram com a expectativa de embalsamar de alguma maneira, de perfumar, de ungir o corpo do Senhor. E se é verdade que aquele sepulcro aonde eu fui lá em Jerusalém, se é verdade que ali foi colocado o corpo do Senhor, a narrativa procede porque diz que elas entraram. E como eu entrei, dá para a gente entrar dentro daquele lugar. Elas entraram e, para surpresa delas, quando elas entraram, ali haviam 2 anjos, cujas vestes resplandeciam. E disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, de como ele vos orientou, desde a Galileia, dizendo que era necessário o Filho ser entregue nas mãos de pecadores, padecer, ser crucificado, mas ele também disse a vocês que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ah, é verdade, gente, que tolice, porque não nos lembrávamos disso? Aleluia. É muito poderoso, não é não? Gente, elas saíram dali e a Bíblia diz que elas encharcaram os discípulos, os 11, fora Judas que tinha se suicidado, e mais outros que ali estavam enclausurados naquela casa, disseram: olha, o Senhor ressuscitou. Ele está vivo. Mas vejamos, e aqui eu quero estar finalizando, Atos capítulo 1, versículo 9 e versículo 11. No momento da ascensão de Jesus, ele reúne os seus discípulos, ele dá as últimas orientações aos discípulos, depois de 40 dias ressuscitado, aparecendo esporadicamente a eles. Agora ele os reúne para ser tomado e ser assunto aos céus. Veja o que vai ocorrer nesse momento. Atos 1, 9 ao 11. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, eles, lá em Coríntios, Paulo vai dizer que foi uma multidão de aproximadamente 500 pessoas. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, ou ao céu, virá do modo como viste subir, louvado seja Deus. Diga para o seu irmão, os anjos também falaram sobre Jesus. Varões, varoas, por que estáis absortos com a visão? Por que estáis a olhar para cima? Como viste subir, vocês testemunharão assim, ele voltará. Queridos, tudo indica que talvez Jesus volte ainda nessa geração.
E talvez alguns de nós aqui, em loco, com esses olhinhos que hão de entrar no céu. Você consegue sentir entusiasmo? Você consegue sentir a palavra de Deus entrando dentro de você? Você verá. Os discípulos o viram subir, nós o veremos descer para levar cada um de nós consigo. Ah, querido, olha que privilégio, olha que diferença, eles o viram subir. E a sensação que muitos tiveram foi: poxa, nós perdemos, o Senhor foi, o que será de nós? Não, nós teremos uma outra sensação: Ele veio me buscar. Eles o viram ir com a sensação de ir, que saudade. Nós o veremos descer com a grata alegria de saber que tudo que nós cremos, que nós ensinamos, valeu a pena esperar.